João acordou com o som de papel rasgando, seguido de um estalo seco e o cheiro acre de fumaça. Seu pai, com o rosto vermelho de fúria, segurava uma tocha improvisada feita de um jornal enrolado, queimando o cheque de 38 milhões de euros que acabara de chegar pelo correio, a herança deixada pelo avô falecido há 2 semanas. Mas, enquanto as cinzas caíam no chão da sala de estar em Lisboa, João sentiu não raiva, mas um alívio estranho, pois o verdadeiro segredo do avô, escondido em uma carta selada que ele guardara no bolso, revelava uma herança muito maior, a liberdade de ser quem era, sem máscaras. Amanhã havia começado como qualquer outra na casa antiga da família, no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam com o som de fados distantes e o aroma de pastéis de nata vindos das padarias vizinhas. João, aos 25 anos, trabalhava como professor de história em uma escola secundária local, um emprego que ele amava, mas que mal pagava as contas. Seu pai, Manuel, um homem de 55 anos, viúvo e conservador, era dono de uma pequena loja de vinhos no centro da cidade, um negócio herdado do avô, que sempre fora o pilar da família. O avô, António, morrera subitamente de um infarto, deixando para trás não só dinheiro, mas mistérios que João mal começava a desvendar. Quando o cheque chegou, embrulhado em um envelope oficial do notário, Manuel o abriu primeiro, como sempre fazia com a correspondência da família. Seus olhos se arregalaram ao ver a quantia, 38 milhões de euros, uma fortuna que poderia mudar tudo. Mas, anexada ao cheque, havia uma carta pessoal do avô para João, que Manuel leu em voz alta, com a voz tremendo de incredulidade e raiva. Meu querido neto, esta herança é para você viver livremente, sem as correntes que eu mesmo carreguei por toda a vida. Amo você como é. As palavras implícitas, que Manuel interpretou como uma referência à orientação sexual de João, que ele descobrira acidentalmente semanas antes ao encontrar mensagens no celular do filho, foram um estupim. Você não merece isso, gritou Manuel, acendendo o fósforo e queimando o cheque diante dos olhos horrorizados de João. Esse dinheiro sujo de pecados. Seu avô deve estar se revirando no túmulo. João ficou paralisado, o coração batendo forte. Ele sabia que o avô sempre fora seu aliado silencioso, o único que parecia entender suas lutas internas. Mas agora, com as cinzas espalhadas, a família estava dividida. Sua irmã mais nova, Maria, de 18 anos, observava da porta da cozinha, os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que dizer. João saiu correndo da casa, o ar fresco de janeiro batendo em seu rosto enquanto descia as escadas íngremes de Alfama. Ele precisava de ar, de espaço para pensar. Seu relacionamento com Miguel, o homem que conhecera há um ano em uma galeria de arte no Chiado, era o centro de tudo isso. Miguel, 28 anos, um pintor talentoso e assumidamente gay, representava tudo o que João desejava: liberdade, paixão, autenticidade. Mas em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas familiares, admitir isso publicamente era um risco. João sempre escondera sua orientação, temendo a rejeição. Agora, com o cheque destruído, ele se perguntava se valia a pena continuar fingindo. Naquela tarde, ele encontrou Miguel em um café à beira do Tejo. Miguel, com seus olhos castanhos intensos e um sorriso que sempre acalmava João, ouviu a história em silêncio. Seu pai fez isso por medo, João. Medo do que não entende. Mas você não pode deixar que ele defina sua vida. As palavras de Miguel ecoaram na mente de João enquanto eles caminhavam pela margem do rio, as águas calmas refletindo o sol poente. Mas o conflito interno de João era profundo. Ele amava sua família, mas também amava Miguel. Escolher um significava trair o outro. Dias se passaram, e a tensão em casa crescia. Manuel se recusava a falar com João, tratando-o como um estranho. Maria tentava mediar, mas suas tentativas eram em vão. João, por sua vez, mergulhava no trabalho, lecionando sobre a história de Portugal, sobre revoluções e liberdades conquistadas a duras penas. Ironicamente, ele se via como um prisioneiro de sua própria era. Uma noite, sozinho em seu quarto, ele abriu a carta selada que o avô lhe deixara em segredo, escondida no testamento. As palavras ali revelavam uma verdade chocante: o avô também fora gay, vivendo uma vida dupla por décadas, casado com a avó por dever, mas amando outro homem em silêncio. Não cometa os mesmos erros que eu, João. A verdadeira herança é a coragem de ser verdadeiro. Essa revelação abalou João. Seu avô, o homem que ele admirava como um pilar de força, carregara o mesmo fardo. Isso explicava os olhares distantes, as viagens misteriosas. Mas também explicava o dinheiro, uma compensação por uma vida não vivida plenamente. João sentiu uma mistura de tristeza e empoderamento. Ele decidiu confrontar o pai, mas não sobre o dinheiro, sobre a verdade. No entanto, antes que pudesse agir, uma traição inesperada veio à tona. Maria, pressionada pelo pai, confessara a um primo conservador sobre o relacionamento de João com Miguel. O primo, um padre local, espalhou o rumor pela família estendida,
transformando o segredo em escândalo. Telefonemas choviam, acusações de pecado, de desonra à família. João se sentiu traído pela irmã, que chorava pedindo perdão. Eu não queria, João. Papai me obrigou. A dor era aguda, como uma faca no peito. Ele havia perdido não só o dinheiro, mas a confiança naqueles que amava. Miguel, ao saber, ofereceu apoio incondicional. Vamos embora daqui, João. Comece uma nova vida comigo. Mas João hesitava. Fugir seria covardia. Ou seria a salvação? A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em comunidades tradicionais como a deles. Amigos se afastavam, olhares julgadores o seguiam na rua. Ele se via em um cruzamento, lutar pela aceitação ou abraçar o exílio emocional. Enquanto isso, Manuel lutava com seus próprios demónios. Ele amava o filho, mas sua educação rígida o impedia de aceitar o que via como uma aberração. Noites insones o consumiam, relembrando o pai, António, e questionando se havia sinais que ignorara. A queima do cheque fora um ato impulsivo, mas agora ele via as consequências, uma família despedaçada. João, determinado, marcou um encontro com o notário para entender se havia mais na herança. O que descobriu o deixou atonito, o cheque era apenas uma parte. Havia propriedades, ações e, mais importante, um fundo para causas LGBTQ+, que o avô criara em segredo. Mas para acessá-lo, João precisava provar sua identidade verdadeira, sem máscaras. A decisão estava em suas mãos. O confronto com o pai aconteceu em uma noite chuvosa, quando as ruas de Lisboa pareciam chorar junto com João. Ele voltou para casa depois de um dia exaustivo na escola, onde alunos curiosos sussurravam sobre os rumores. Manuel estava na sala, bebendo um copo de vinho tinto, os olhos vermelhos de fadiga. Pai, precisamos falar, disse João, a voz firme apesar do tremor interno. Manuel ergueu o olhar, uma mistura de raiva e dor. O que é para falar? Você trouxe vergonha para esta casa. João sentou-se à mesa, puxando a carta do avô. Leia isso. O vovô era como eu. Ele viveu mentindo para todos, inclusive para você. Manuel pegou o papel com mãos trêmulas, lendo em silêncio. As palavras o atingiram como um soco, descrições de um amor proibido, de noites escondidas com um amigo de juventude. Isso é mentira, explodiu Manuel, mas sua voz falhou. No fundo, ele se lembrava de indícios, cartas antigas, ausências inexplicáveis. A revelação abalou suas crenças fundamentais. Seu pai, o homem que ele idolatrava, carregara o mesmo pecado. A discussão escalou. Manuel acusou João de corromper a memória do avô, mas João rebateu. Ele me deixou isso para que eu não sofresse como ele. Você queimou o dinheiro, mas não pode queimar a verdade. Lágrimas rolavam pelo rosto de Manuel, uma raridade para um homem que sempre se mostrara forte. Eu fiz isso para proteger você, filho. A sociedade não perdoa. Mas João via hipocrisia. Em Portugal, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em famílias como a deles, a tradição católica ainda reinava. Maria entrou na sala, atraída pelos gritos. Por favor, parem. Somos uma família. Mas a ferida da traição ainda doía em João. Ele a confrontou. Você me entregou, Maria. Como pôde? Ela soluçou. Eu estava assustada. Papai disse que era pelo seu bem. A noite terminou em silêncio pesado, cada um se retirando para seu quarto, carregando o peso das palavras não ditas. No dia seguinte, João encontrou Miguel em seu ateliê no Bairro Alto, cercado de telas coloridas que retratavam amores livres. Miguel o abraçou, sentindo a tensão em seu corpo. Você está se destruindo por dentro, amor. Deixe-me ajudar. Eles passaram a tarde falando sobre o futuro, mas uma dúvida crescia em João. Miguel, com sua vida aberta, pressionava por uma decisão rápida. Vamos morar juntos. Deixe essa família tóxica. Mas João sentia que fugir seria abandonar Maria, de certa forma, o pai. A lealdade familiar o dilacerava. Enquanto isso, o escândalo se espalhava. No trabalho, o diretor da escola chamou João para uma conversa. Estamos recebendo queixas de pais sobre sua vida pessoal. João defendeu-se. Isso não afeta meu ensino. Mas o tom era claro, pressão para se demitir. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente em educação. João se sentiu acuado, como se o mundo conspirasse contra ele. Determinado a reclamar a herança real, ele foi ao notário sozinho. O homem idoso, amigo do avô, entregou documentos adicionais. O fundo para causas LGBTQ+ valia mais que o cheque, investido em propriedades em Porto e Lisboa.
Seu avô queria que você usasse isso para ajudar outros como ele. João viu ali uma missão, transformar a dor em propósito. Mas para ativar o fundo, precisava de aprovação familiar ou provar independência legal. De volta à casa, uma surpresa aguardava. Manuel havia conversado com o padre Primo, exigindo que parasse os rumores. Eu errei, filho. Mas não sei como consertar. Foi um pequeno passo, mas João via dúvida nos olhos do pai. A reconciliação parecia possível, mas frágil. Miguel, no entanto, impaciente, propôs um ultimato: escolha, eu ou eles. João sentiu o coração partir. Amar Miguel significava liberdade, mas abandonar a família era uma traição a si mesmo. Ele optou por um meio-termo: convidar Miguel para um jantar familiar, forçando o confronto. O jantar foi tenso. Miguel chegou com um buquê de flores, tentando ser amigável. Manuel mal o cumprimentou, Maria sorria nervosamente. A conversa começou civil, mas logo derivou para acusações. Você está influenciando meu filho, disse Manuel. Miguel rebateu, ele é adulto. Respeite isso. João interveio, defendendo ambos os lados, mas o caos explodiu quando Manuel mencionou o avô: meu pai não era como vocês. João revelou mais da carta, forçando Manuel a enfrentar a verdade. Manuel saiu da mesa, trancando-se no quarto. João e Miguel discutiram depois. Você foi agressivo demais, acusou João. Miguel, eles precisam de um choque. A noite terminou com Miguel indo embora irritado, deixando João sozinho com suas dúvidas. Dias depois, uma reviravolta, Maria descobriu cartas antigas do avô, confirmando seu amor secreto. Ela mostrou a Manuel, que quebrou em choro. Eu o julguei mal. Mas o orgulho impedia uma desculpa direta. João, exausto, considerou abandonar tudo. No trabalho, a pressão culminou em uma suspensão temporária. Amigos gays de Miguel o incentivavam a lutar, mas João questionava o custo emocional. A sociedade o via como uma ameaça, a família como uma decepção. Qual era o preço da autenticidade? A suspensão do trabalho foi o golpe que João não esperava. Ele passou dias em casa, evitando o pai, mergulhado em reflexões. Miguel ligava constantemente, mas as conversas azedavam: você está se sacrificando por quem não te aceita. João replicava: é minha família. Não posso jogá-los fora. O conflito interno o consumia, lealdade versus autopreservação. Em Portugal, onde o orgulho gay crescia em cidades como Lisboa, ele se sentia um forasteiro em sua própria vida. Manuel, por sua vez, lutava com remorso. Ele visitou o túmulo do pai, questionando em voz alta: por que não me contou? A resposta veio em sonhos, onde via o pai jovem, feliz com seu amor secreto. Isso o fez repensar: talvez o pecado não fosse tão grave. Mas admitir isso para João exigia humildade que ele mal possuía. Maria, sentindo-se culpada, tentou reconectar os pontos. Ela convidou João para um passeio no Parque Eduardo VII, onde confessou: eu traí você por medo. Mas agora vejo que o papai está mudando. João a perdoou, mas avisou: preciso de tempo. A irmã se tornou sua aliada, pesquisando grupos de apoio para famílias de LGBTQ+. Uma noite, Miguel apareceu inesperadamente na casa. Não aguento mais essa distância. Eles conversaram no jardim, sob as estrelas. João admitiu: eu te amo, mas preciso resolver isso sozinho primeiro. Miguel, magoado, retrucou: isso soa como adeus. A discussão escalou para uma briga, com Miguel acusando João de covardia. Você prefere sofrer em silêncio como seu avô? João, ferido, pediu que ele saísse. No dia seguinte, uma oportunidade surgiu. O notário informou que o fundo poderia ser ativado com uma declaração pública de João sobre sua identidade. Isso significava uma entrevista ao artigo, expondo-se à sociedade. João hesitou, o risco de mais rejeição era alto. Mas via nisso uma chance de honrar o avô. Manuel ouviu sobre o plano e confrontou João: você vai nos envergonhar mais. João rebateu: não é sobre vergonha. É sobre verdade. Pela primeira vez, Manuel ouviu sem interromper. Eu li as cartas. Meu pai sofreu. Não quero que você sofra. Foi o mais próximo de uma aceitação. Miguel, sentindo-se traído, começou a se distanciar. Ele postou pinturas abstratas sobre corações partidos em suas redes, o que amigos comuns comentavam. João se sentiu culpado, sua indecisão estava custando o relacionamento. Uma amiga de Miguel o alertou: ele está pensando em ir para Berlim. Não o perca. Determinado, João marcou a entrevista com um jornal local progressista. Antes, ele convidou o pai para ler o rascunho. Manuel, surpreendentemente, sugeriu mudanças:
não me pinte como vilão. Eu errei, mas amo você. Foi um momento de vulnerabilidade mútua. A entrevista saiu, herdeiro de uma fortuna escondida revela segredos familiares. O artigo detalhava a queima do cheque, a orientação de João e o legado do avô. Reações mistas, apoio de comunidades LGBTQ+, mas críticas de conservadores. Na escola, pais protestaram, mas alunos defenderam João online. A sociedade portuguesa, dividida, debatia o tema. Miguel leu o artigo e ligou: você foi corajoso. Mas e nós? João: eu escolhi lutar. Venha comigo. Miguel hesitou, mas concordou em se encontrar. No entanto, uma traição veio de onde menos esperava. Um ex de Miguel, ciumento, vazou mensagens antigas, sugerindo que Miguel usara João para inspiração artística. João se sentiu usado. Era tudo uma musa para você. Miguel negou: eu te amo de verdade. Mas a dúvida plantada era venenosa. Manuel, vendo o sofrimento do filho, finalmente se abriu: eu queimei o cheque por ignorância. Perdoe-me. Eles se abraçaram, o primeiro em meses. Maria chorou de alívio. A família começava a se curar, mas o preço era alto. João perdia amigos, enfrentava olhares hostis. Com o fundo ativado, João planejou uma fundação para jovens LGBTQ+ em Portugal, honrando o avô. Mas o relacionamento com Miguel pendia por um fio. Uma discussão final: você me traiu emocionalmente, acusou João. Miguel: eu errei, mas lutei por nós. João precisava decidir, perdoar ou seguir sozinho. A pressão social culminou em um protesto fora de casa, com apoiadores e opositores. João falou à multidão: amor não é pecado. Manuel observava da janela, orgulhoso pela primeira vez. Mas o custo emocional o esgotava. O protesto marcou um turning point. João se tornou uma figura pública involuntária, convidado para palestras sobre direitos LGBTQ+ em universidades de Coimbra e Porto. Mas a fama trazia isolamento, amigos antigos se afastavam, temendo associação. Miguel, por sua vez, usou a arte para processar. Uma exposição em Lisboa retratava sua jornada com João, telas cheias de emoção crua. Críticos aplaudiam, mas João via ali exposição demais. Você transformou nossa dor em lucro, questionou. Miguel: é minha forma de curar. A família progredia devagar. Manuel participou de uma reunião de pais de filhos gays, organizada por Maria. Lá, ouviu histórias semelhantes, questionando suas crenças. Eu via você como fraco, filho. Agora vejo força. João apreciava, mas o dano passado deixava cicatrizes. Ele pagava o preço: noites de insomnia, ansiedade constante. Uma oferta veio: uma ONG em Madrid queria João como coordenador, com salário alto. Mas aceitar significava deixar Portugal, a família, Miguel. Ele debateu internamente: fugir ou ficar e lutar. Miguel incentivava: vamos juntos. Nova vida. Mas João via egoísmo: Miguel queria escapar de seus próprios demónios. Uma revelação chocante veio de Maria: ela encontrou diários do avô, detalhando um suicídio tentado por causa de sua orientação reprimida. Ele quase se matou aos 30. Não deixe isso acontecer com você. Isso abalou João, reforçando sua missão. Ele decidiu ficar, mas confrontar Miguel sobre as mensagens vazadas. Era verdade. Você me usou. Miguel admitiu parcial: no início, sim, inspiração. Mas virou amor real. A honestidade doeu, mas abriu caminho para perdão. Manuel, em um ato de redenção, contactou o notário para restaurar partes da herança. O cheque se foi, mas há ações. Use para sua fundação. Foi um gesto de paz. João aceitou, mas com condições: apoie-me publicamente. Manuel hesitou, mas concordou em uma entrevista conjunta. O artigo saiu: pai e filho unidos após conflito. Reações positivas dominaram, mas atas online atacavam. João enfrentou cyberbullying, questionando se valia. Miguel o apoiava: estamos nisso juntos. Eles reataram, mas com tensão: Miguel queria casamento, João temia pressa. Uma traição final veio da escola: demissão permanente, alegando distração. João processou por discriminação, ganhando apoio legal de ONGs. O caso ganhou mídia, expondo preconceitos em educação portuguesa. Manuel testemunhou a favor: meu filho é um bom homem. O julgamento foi tenso, com depoimentos emocionais. João venceu, reintegrado com indenização. Mas o estresse o levou a um colapso, hospitalizado por exaustão. No hospital, reflexões profundas: o preço da verdade era alto: saúde, relacionamentos, paz.
Miguel visitava diariamente, Manuel também. Eu errei muito, filho. João perdoou, todos erramos. Maria organizou uma reunião familiar, onde planos para a fundação foram discutidos. Miguel propôs: case comigo. Mostra ao mundo. João aceitou, mas com dúvida interna: era amor ou pressão? A cerimônia planejada seria simples, em Sintra, mas rumores de oposição familiar estendida surgiram. Um tio conservador ameaçou boicote. A alta trão veio com uma decisão: João priorizaria saúde mental, reduzindo compromissos públicos. Miguel concordou, mas sua carreira decolava, levando-o a viagens. Distância crescia novamente. João questionava: valia o sacrifício? A fundação abriu, ajudando jovens. Histórias de salvação o motivavam, mas o custo pessoal persistia. Manuel se tornou voluntário, surpreendendo todos. A família se fortalecia, mas João pagava com solidão ocasional. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada em Sintra, com o castelo ao fundo como testemunha silenciosa. João e Miguel trocaram votos diante de amigos e família selecionados, Manuel ao lado, Maria como madrinha. Eu prometo te amar apesar das tormentas, disse João. Miguel sorriu, e eu, te apoiar em todas as batalhas. Mas no fundo, João sentia uma sombra. O caminho até ali custara caro, amizades perdidas, saúde abalada, confiança quebrada. A lua de mel em Algarve foi idílica, praias douradas e noites apaixonadas. Mas ao retornar, realidades bateram. Miguel viajava para uma exposição em Paris, deixando João sozinho com a fundação. Vou sentir sua falta, disse Miguel. João, vai e brilha. Mas a separação avivava inseguranças. Manuel, transformado, ajudava na fundação, compartilhando sua jornada de aceitação em palestras. Eu queimei uma fortuna por preconceito. Não façam o mesmo. Seu testemunho tocava corações, mas atraía críticas de velhos amigos. Ele pagava o preço: isolamento social. João expandia a fundação, abrindo filiais em Faro e Braga, ajudando dezenas de jovens. Uma história em particular o marcou: um adolescente expulso de casa, e quando sua própria dor. Você me salvou, disse o garoto. João via ali o legado do avô realizado. Mas tensões com Miguel reapareceram. Em Paris, Miguel conheceu um galerista influente, gerando rumores de flerte. João confrontou via chamada: é verdade? Miguel negou: só negócios. Mas a dúvida persistia, alimentada por inseguranças passadas. Uma crise familiar surgiu, o tio conservador processou pela herança, alegando invalidade por imoralidade. O julgamento em Lisboa foi brutal, com depoimentos questionando a orientação de João. Manuel defendeu ferozmente: meu pai queria isso. Respeitem. João venceu, mas exausto. Quanto mais vou aguentar? Miguel voltou, mas discutiram: você prioriza a carreira sobre nós. Miguel: e você, a fundação? Eles buscaram terapia, revelando mágoas profundas. O terapeuta notou: ambos sacrificaram muito. Encontrem equilíbrio. Anos passaram, a fundação crescia, impactando leis portuguesas para mais proteção LGBTQ+. João se tornara ícone, mas pagava com privacidade perdida. Manuel, idoso, orgulhava-se: você me ensinou a amar melhor. Maria casou, incluindo João como padrinho. Mas o relacionamento com Miguel azedou. Uma confissão: eu flertei em Paris. Desculpe. João, devastado, questionou tudo. Traição novamente. Eles se separaram amigavelmente, mas a dor era imensa. João refletia: o amor valera os sacrifícios. Sozinho, ele viajava para o túmulo do avô, agradecendo a herança verdadeira: coragem. A sociedade mudara um pouco graças a ele, mas o custo pessoal era eterno. Em uma palestra final, João perguntou à audiência: ser verdadeiro vale qualquer preço, mesmo que destrua tudo ao redor? A questão pairava, convidando debate. Era certo priorizar o eu sobre o coletivo, ou o equilíbrio era ilusório?